Olá, nono ano, bom dia! Começamos aqui uma nova semana aqui com as nossas videoaulas. Pessoal, como toda semana, eu venho apresentar para vocês as aulas do dia. E hoje, como toda segunda, vocês terão uma aula de física, uma aula de literatura e uma aula de inglês, que ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de física, apresentada então pelo Mr. Gleidson, a segunda aula de literatura, ministrada pela Miss Cristiane, e a terceira aula de inglês, ministrada pelo Mr. Steffley. Pessoal, estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo o momento exato que cada uma dessas aulas começam. E com uma novidade, estou deixando também a agenda diária de vocês, ou seja, as atividades de homework. Pessoal, tenha bons hábitos. Pegue essas atividades que estão aqui na descrição e passem para a agenda de vocês. E vá realizando um check em cada atividade realizada. Lembre-se, pessoal, daquela dica. A atividade do dia é bom ser realizada no dia. Não deixe que suas atividades se acumulem ao longo da semana. E vejam que caso vocês tenham dúvidas, vocês podem nos procurar pelas nossas redes sociais ou pelos números que foram fornecidos lá no WhatsApp, ok? Eu e cada um dos professores nos colocamos à disposição de vocês. Pessoal, vale uma outra dica. Não percam as lives que estão acontecendo ao longo da semana. Fiquem atentos aos cronogramas aí de lives, aos horários. Coloquem um relógio para despertar uns minutinhos antes, para que vocês acordem, para que vocês possam se arrumar aí, se organizarem para essas lives. Nas lives, além da presença de vocês contarem, pessoal, isso vale para avaliação contínua, ali nós reforçamos os conteúdos que são ministrados aqui pelo YouTube, nós fazemos esse momento de plantão de dúvidas, ok? Então, pessoal, não percam, divulguem, chamem aquele colega de vocês que não está participando, tá? Porque esse momento é um momento importante, é um momento, então, de nós ali, juntos, compartilharmos conhecimento. Beleza? Pessoal, no mais, eu gostaria de me colocar à disposição de vocês. Qualquer coisa podem me procurar, ok? Pessoal, boa aula, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Fiquem com Deus. Olá, nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E aí, começando mais uma semana, essa aqui é a nossa primeira semana de junho, já entramos oficialmente aí no mês de junho, já estamos oficialmente na contagem regressiva das férias, e agora tá acabando, né, tá, o semestre, a gente já tá aí na reta final, esse um mês passa bem rápido, então vamos seguir com o nosso conteúdo EAD, hoje mais uma aula de física. Continuando aquele conteúdo que nós começamos na semana passada, hoje nós vamos dar mais uma avançada, sempre como combinado, de forma tranquila, sem correr com conteúdo, a gente está com tempo bom e sempre sem esquecer daquele detalhe. Começou a aula, pega caderno, pega caneta, anotem as dúvidas para a gente tirar na quarta-feira. Anotem as dúvidas, isso é muito importante. Qualquer dúvida que vocês tenham ao longo do conteúdo, a gente precisa tirar elas no nosso plantão de dúvidas nas lives de quarta e quinta-feira. Então, pessoal, só seguindo aqui com o conteúdo e dando uma leve revisada do que a gente começou a ver, a gente começou a ver o estudo da energia térmica, deixando um pouquinho de lado os modelos atômicos e seguindo agora em energia térmica. Nós vimos que calor e temperatura, apesar de algumas pessoas confundirem, são dois conceitos completamente diferentes, que uma coisa não é sinônimo da outra, e aí a gente até pegou o exemplo, né, pegou uma situação do preparo de café, do fato de esquentar a água, a questão da fonte de calor, que no caso era a chama, e aí nós tivemos essa imagem que clareou bastante o exemplo, que é a imagem de uma caneca sendo fervida, e mostrando que a fonte de calor nesse caso é a chama, que aumentava a temperatura da água. E aí eu trouxe aqueles dois conceitos que eu pedi até para vocês anotarem no caderno. Se vocês não anotaram, anotem agora, que é o conceito de calor e o conceito de temperatura, que são coisas diferentes. Então, calor é a forma de energia que é transferida
forma de energia transferida de um corpo para o outro quando estão em diferentes temperaturas. Quando dois corpos estão em temperaturas diferentes, tendo uma fonte de calor, essa energia que é transferida de um corpo para o outro é chamada de calor. E temperatura é o conceito da energia cinética presente nos átomos de um corpo, ou seja, o grau de agitação, o quanto aquelas moléculas estão agitadas. Lembrando que, conforme nós já estudamos, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Isso aqui é só uma revisãozinha, está na nossa aula da semana passada, só para a gente dar uma relembrada, para a gente seguir nosso conteúdo. Mas esses dois conceitos aí, ó, calor e temperatura, é importante terem no caderno. E agora, com esses conceitos de energia térmica, estudo de energia térmica, a gente vai estudar a transferência de energia térmica. Vamos começar a falar hoje. A gente vai levar aí mais umas 2 aulas para ver um geralzão sobre transferência de energia térmica, que é o fato de que a energia, o calor, ele pode ser transferido de um corpo para o outro. E existem algumas formas, diversas formas disso ocorrer. E vamos pegar uma situação. Vamos ver essa situação juntos. O pai de Juliano irá preparar nhoque de batata para o almoço. Para cozinhar, ele acendeu a chama do fogão, colocou sobre ela uma panela com água, acrescentou óleo e sal, mexeu com uma colher de metal e esperou a água esquentar. Porém, ele descobriu que não havia tomates para fazer o molho e teve de ir ao supermercado. Para isso, ele apagou a chama do fogão. Depois de meia hora, ele voltou e constatou que a água havia esfriado. Então ele acendeu a chama do fogão para esquentar a água novamente. Aí vem uma perguntinha. Por que a água esfriou ao ser deixada sobre o fogão com a chama apagada? Por quê? Aí eu pergunto a vocês, por que a água esfriou? É uma situação cotidiana, essa daí. Não é nenhuma situação absurda, que seja difícil de imaginar. E o que aconteceu aqui nesse caso, pessoal? A água, ela tinha subido a sua temperatura à medida que ela recebeu calor de uma fonte de energia. A fonte de energia era a chama do fogão. A chama do fogão estava em uma temperatura muito mais alta do que a temperatura da água, e com isso ela emitiu o calor e aumentou a temperatura. Quando essa fonte de calor foi desligada, a gente tem água aí numa temperatura muito alta. Mas por que a água esfriou ao ser deixada sobre o fogão? Essa água esfriou porque ela cedeu calor para o ambiente. A água estava numa temperatura, tinha um certo grau de calor, e ela cedeu calor para o ambiente. Esse calor subiu até que a água ela ficasse mais ou menos, até que ela fique aproximadamente no mesmo calor do ambiente. Isso significa que quanto mais frio estivesse o ambiente, mais frio ficaria a água, porque a água teria cedido mais calor e ela ia ficar o mais próximo possível do ambiente. Então, sem a fonte de calor, que no caso era a chama, nesse caso, o que aconteceu foi que a água estava com uma temperatura muito mais alta que a do ambiente, os dois ficaram em contato e a água foi cedendo calor. Deixa eu só dar um ajuste aqui. Então, com isso, pessoal, a água, a partir do momento que ela parou de receber o calor da fonte de energia, que no caso era a chama, ela começa a ceder até que ambos, tanto a água quanto o ambiente, tenham um equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico é o fato dos dois estarem na temperatura mais próxima possível. Então, por isso eu falei que quanto mais frio tivesse o ambiente, mais frio estaria essa água. Ficaria a água, porque um cede calor para o outro. E o equilíbrio térmico, ele vai até que fique numa mesma temperatura. Então, assim que desliga, isso não é feito imediatamente. A água não esfriou em questão de segundos. Foi aí um tempo gradual, dependendo da temperatura, para que esse equilíbrio térmico acontecesse. E aí, pessoal, essa transferência de calor, que como a gente mostrou na situação do calor da água para o calor do ambiente, ela pode ocorrer de outras formas.
que é o que a gente está estudando, chamado de transferência de energia térmica. Então, o que a gente vai estudar a partir das próximas aulas, essas são as formas que a energia térmica pode ser transferida de um corpo para o outro. A energia térmica, ela não é transferida só de uma forma, ela tem aí outras formas de ser transferidas. Nós vamos estudar especificamente 3 formas de transferência de energia. Mas antes de eu passar aqui o próximo passo, que eu já vou falar do homework, eu queria destacar 2 conceitos para a gente ver nessa situação aí. Ó. Quando eu li essa questão aí, eu quis destacar esse probleminha, 2 conceitos que nós já estamos estudando, tanto em química quanto física. Primeiro, o fato de ser Primeiro, vamos lá. Quando apagou a chama do fogão, o pai de Juliano, para ele ir ao supermercado, o que ele fez? Ele apagou a chama do fogão. Por que ele apagou a chama do fogão? Porque, e aí vem alguns conceitos da química, que é isso que eu quero correlacionar, da química e da física. Se você deixa uma panela, uma água fervendo, ela vai começar a atingir o grau de ebulição. A gente já estudou que o grau de ebulição da água são 100 graus Celsius. Se ele deixasse essa chama ligada o tempo todo, inclusive no momento em que ele foi no supermercado, no caso aí meia hora, o que iria acontecer com a água? À medida que ela fosse atingindo 100 graus, ela ia começar a mudar de estado físico, ela iria começar a ir do estado líquido para o estado gasoso. Então essa água começaria a evaporar. E aí lembra do que a gente estudou, das mudanças de estado físico da matéria? Lembra daqueles conceitos que a gente estudou sobre a água mudar do estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso e todo aquele ciclo? Então, por isso, ele apagou a chama. Por que ele não deixou a chama ligada para manter a temperatura da água? Porque chegaria um momento, quando essa água chegasse a 100 graus Celsius, ela começaria a evaporar e começaria ali a subir toda a água. Então, para isso, ele desligou o fogão. E aí vem também a questão da colher de metal. Como a gente está estudando em química, propriedades de alguns elementos, o metal ele é um bom condutor de energia térmica, de calor principalmente. Então, provavelmente, ele também retirou essa colher da panela. Se ele deixasse a colher na panela, a colher pegaria a temperatura também da água. A colher também esquentaria, que inclusive é uma forma de transferência de energia térmica. A gente vai estudar esse exemplo da colher de metal. Então, uma colher de metal, como aqui na situação, se ela ficasse parada dentro da água fervendo, esse metal iria absorver muito rápido a temperatura. Então, por isso a gente fala que os metais são bons condutores de energia. Então, era só 2 coisinhas que eu queria destacar, só para lembrar vocês que a química e a física está presente em todo lugar, em todas as situações. E lendo um probleminha desses sobre transferência de energia térmica, a gente consegue encontrar aí outros conceitos que nós já vimos em física e em química. Voltando aqui, eu quero agora passar para vocês o homework. O que é o homework? Olha só, vocês vão fazer uma pesquisa no caderno sobre os principais meios de propagação de energia térmica, que são os meios que nós vamos estudar. Propagação por condução térmica, propagação por convecção e propagação por irradiação. São 3 principais formas de se transferir, se propagar energia térmica de um corpo para o outro. Nós vamos aprofundar, dar uma estudada mais a fundo nesses 3 tipos aí de propagação, mas antes vocês vão fazer essa semana essa pesquisa no caderno. E aí o que vocês vão fazer com essa pesquisa no caderno? Ainda esse mês, porque nosso último mês de junho, vai ter o dia que eu vou fazer uma videoconferência com cada um de vocês e vou passar as notas de prova, notas que vocês têm até agora. E aí estará faltando uma nota, que é a nota de caderno, que é o que eu tinha falado já há alguns dias. O que é essa nota de caderno? Vocês vão pegar o caderno de vocês e vão me mostrar na conferência. Eu tenho anotado tudo que eu passei para vocês, óbvio, e vocês vão me mostrar nessa conferência. No momento de mostrar essa conferência,
eu vou vistar, né, digitalmente, olhando o que vocês fizeram, inclusive essa pesquisa aqui. E aí vai ser a nota final para fechar a nota de vocês, que é a nota de caderno. Então, faça essa pesquisa e deixe no caderno, porque bem em breve, eu não vou nem avisar especificamente a data, eu só vou falar, ó, agora eu vou fazer conferência com aluno por aluno. E aí cada aluno vai folhear o caderno para mim e vai me mostrar todo o caderno, que vai ser a nota de caderno. Então faça essa pesquisa, vocês têm aí sempre uma semana. No caso, hoje é segunda, vocês têm aí até segunda-feira que vem para estar com essa pesquisa no caderno e que vai servir de base também para as próximas aulas e para vocês não ficarem tão perdidos assim quando começar a falar de propagação por condução, propagação por convecção, propagação por irradiação. Então, pessoal, é isso. Só dando mais um lembrete muito importante. Quarta-feira agora tem prova oral de química. A prova irá acontecer na quarta e na quinta. Até amanhã, terça-feira, já vou ter mandado para vocês os horários, dia e horário que cada aluno vai entrar. Cada aluno vai ter aquele prazo de 10 minutos, como combinado. E aí, sistema de prova oral, vocês já estão acostumados, já fizemos uma vez, foram super bem, e é isso. Pessoal, estudem, tanto para a prova dessa semana, prova de química, quanto esse conteúdo que a gente começou a ver, sobre propagação, façam a pesquisa, vejo vocês na quarta-feira, metade eu vejo na quarta-feira, metade eu vejo na quinta-feira, para a gente fazer a nossa prova. Um forte abraço para vocês, ótimo começo de semana, bons estudos aí ao longo dessa primeira semana de junho e tchau, tchau. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje iniciamos aí uma nova semana, um novo mês. Hoje é dia 1º de junho e estamos caminhando, né, para o final do segundo bimestre. Segundo bimestre este, né, que está sendo feito de forma virtual. Temos aí algumas aulas ainda pela frente, muita coisa ainda para ser feita e continuaremos aí dando seguimento aos nossos conteúdos, tá? Hoje, né, nós temos 2 aulas de literatura, nós estaremos aí fazendo os exercícios da página 78 a 80, são exercícios de interpretação de texto, e para casa, a leitura do livro, né, Saindo da Plateia, de Giselda Laporta, Nicoleles. Vocês estarão lendo aí da página 75 a 86. Semana que vem eu estarei marcando com vocês uma atividade avaliativa referente à leitura desse livro, tá? Nós temos aí feito umas leituras muito produtivas durante as lives e isso é muito bom. Podemos ler, podemos comentar, né, sobre os vários temas que tem nesse livro, né? Como drogas, prevenção de drogas, a gravidez na adolescência, trabalho comunitário. Então, tem vários temas, né, vários assuntos que são discutidos nesse tema. Então, durante as lives, nós estamos lendo e também discutindo um pouco sobre as temáticas aí dos depoimentos e das entrevistas, né? Porque é um livro escrito com base em depoimento e entrevistas. Então, semana que vem eu estarei marcando com vocês, tá? Essa atividade. Então, semana que vem nós finalizamos a leitura desse livro e já finalizaremos, né, essas discussões com uma atividade aí avaliativa, tá bom? Então, hoje, né, nós estaremos aí utilizando o livro didático, tá? Vou pedir aí para vocês abrirem aí na página 77, onde tem aí 2, né, momento de leitura. Vou ler essa primeira parte, tá? O texto a seguir corresponde à capa de um DVD do filme Star Wars. Guerra nas Estrelas em português. Saga que narra a luta do bem contra o mal em uma galáxia fictícia. Ao longo dos 6 filmes,
muitos personagens ficaram conhecidos. Entre eles, Luke Skywalker, os robôs C3PO e R2D2. Também o Han Solo, Princesa Leia e o malvado Darth Vader. Observe atentamente a imagem. Então aqui, né, é uma capa do DVD, né, desse filme aqui, Star Wars. Hoje em dia, quase ninguém compra nem loca DVD, né? É um hábito que não é tão comum, tão presente no nosso dia a dia. Mas teve aquela fase, né, em que todo mundo saía, né, final de semana, ia lá, pegava um filme, locava, né, levava para casa, assistia e depois devolvia. Hoje é muito incomum, porque hoje nós temos aí as plataformas de streaming, que tem, né, inúmeros filmes, né, existem filmes disponíveis no YouTube, ou você pode locar também virtualmente, né, pela televisão, você só usa o controle remoto lá e já aloca o filme, e já tá lá, né, fica disponível por alguns dias. Enfim, existem várias maneiras, né? Eu acho que daqui a uns anos o DVD vai ser que nem os discos de vinil, né? Serão aí itens colecionáveis. Eu em casa tenho vários DVDs, porque eu sou da época do DVD, eu locava. Eu peguei essa fase. Eu peguei o final dessa fase de ir pra locadora e pegar DVD. Fita não, eu não peguei essa época, um pouquinho, eu era muito criança, mas o DVD eu fui da época de ir na locadora e pegar o DVD e ficar o final de semana inteiro assistindo. Às vezes assisti até 3 vezes o filme, pra compensar o dinheiro que pagou na locação. Então aqui, meninos, nós temos aqui, né, é o episódio 6, tá? Dessa saga aí, Star Wars. Confesso que eu não assisti todos, tá? Não é muito meu estilo de filme, não, mas eu conheço a história, sou bem sincera. Então aqui, né, episódio 5, né, Star Wars, o Retorno de Jedi. Aqui tem, né, a imagem, né, digitalmente para qualidade superior, masterizado de som e imagem, né, e a qualidade do DVD. Hoje a gente, na TV é 4D, né, acho que 4D, não sei muito bem de tecnologia, mas é isso. Então é a capa aqui de um DVD, foi colocado aqui como texto aqui para análise. Vou ler aqui essa parte aqui. Há muito tempo, numa galáxia muito distante, criada pelo diretor norte-americano George Lucas na década de 1970, Star Wars é uma das obras com temáticas espaciais mais conhecidas. A série foi produzida em 2 trilogias e lançada de maneira inusitada. Primeiro, os 3 últimos filmes, Uma Nova Esperança, em 1977, O Império Contra-Ataca, em 1980, O Retorno de Jedi, em 1983, e depois os 3 primeiros, Ameaça Fantasma, em 1999, O Ataque dos Clones, em 2002, A Vingança dos Sith, 2005, e recentemente foi iniciada uma nova trilogia com O Despertar da Força em 2015, que se passa 30 anos depois de O Retorno de Jedi, em 1983. Na verdade, tá um pouco desatualizado isso aí, porque já depois de 2015 já teve, não sei se foi, já teve mais filmes dessa sequência aí, digamos que mais contemporânea, né, agora do século 21, tá? Os filmes abordam o declínio da República Galáctea, espécie de cúpula onde se reuniam os principais líderes dos planetas, de forma pacífica e organizada. Depois de milhares de anos, a corrupção entrou na República por meio de um golpe de Estado, transformando-a em império. A narrativa de Star Wars acontece em um sistema planetário fictício, misturando personagens humanos e alienígenas. Além disso, a série apresenta um conjunto de ligações com as artes marciais, os elementos mágicos e os contos de fada. Os personagens de maior destaque na saga são os Jedi, espécies de samurais que pregam o distanciamento das emoções, a meditação e a sabedoria, bases da filosofia oriental.
eles utilizam seus poderes com sensatez e de forma pacífica. Então, aí, nós temos, isso aí não é nenhuma sinopse, tá? Nós temos um resumo, um apanhado geral, né, do que é nessa saga de Star Wars. Diferente de sinopse, né, que nós estamos estudando aí em redação, tá? Então, conta aí, né, só para vocês terem, quem não conhece, ter uma noção aí, né, tem alguns dados técnicos aí, os nomes dos filmes. Como eu disse, está um pouco desatualizado, porque teve filme depois de 2015, tá? Mas para vocês terem noção, como eu disse, eu não assisti todos, assisti só alguns. Este de 2015 eu assisti no cinema. Vamos aqui, então. De vez em quando, em alguns canais, não lembro quais, faz maratona com esses filmes. Fica o dia inteiro passando todos os filmes. Eu conheço muita gente que acompanha as maratonas. Então, se alguém interessar, depois dá uma pesquisada. Escrevendo sobre o texto. O texto apresentado nas páginas 76 e 77 divulga um produto. Qual? Você vai dizer qual que é esse produto. 2. Identifica alguns elementos que fazem parte do texto. Letra A. Qual é o título do filme? B. Identifique e copie os nomes do produtor, do diretor, do elenco, bem como os autores do roteiro da história e da trilha sonora do filme. Todas essas informações estão lá, né, no texto lá, né, na capa do DVD, tá? 3. Na página 76 há um quadrinho com a palavra livre. A que se refere essa informação? Então, eu vou até voltar lá para mostrar para vocês. Então, é para você retomar aqui, tá vendo que aqui, ó, tem escrito livre. Então, a pergunta te questiona o que significa esse livre, tá? O que é esse livre? Seguindo aí. 4. Explique o significado das informações. 2004, 136 minutos, cor, aventura e ficção. Então, você vai explicar o significado aí dessas informações. Tá bem tranquilo isso daí, tá? Os textos que apresentam as informações relacionadas a um filme, título, sinopse, capa, gênero, ano de lançamento, produtora e recursos disponíveis, recebem o nome de capa e contracapa. Eles também podem ser de filmes, seriados, shows, entre outros. O objetivo dessas informações é convencer o telespectador a adquirir um produto, dando a ele todas as informações que ele necessita. Então, não precisa ser somente de filme. Por exemplo, DVDs com shows musicais ou espetáculos de teatro também se enquadram aí. Então, tem DVD de música, todas as informações. Eu tenho DVDs de shows também, shows de filme. Então, e aí, gente, eu me recordei aqui de uma evolução tecnológica também que nós tivemos depois do DVD, que foi o Blu-ray. Que também, assim, não pegou muito, porque eu acho que, assim, minha opinião, né, particular minha, eu acho que o Blu-ray não ficou tão popularizado porque ele era mais caro e também já veio de encontro já com a popularização da internet. Então, acho que não funcionou, né? Não, a maioria das pessoas não aderiram, acho que talvez por ser um produto com um valor, né, mais elevado, e também porque a internet e as plataformas de streaming, né, Netflix, Amazon e outras aí ficaram, né, mais populares. Seguindo aí os exercícios. 5º exercício. Entre a capa e a contracapa do DVD, há a lombada, que traz informações como título, tipo do filme, entre outros. Com base nisso, qual é a função de uma lombada? Aí você vai falar assim, meu Deus, que lombada é essa? Vamos voltar lá para a gente analisar. Que lombada é essa?
Essa lombada é o quê? É onde tem essas informações, né, que foram ditas. Vou até voltar lá de novo. Ó. Entre a capa e a contracapa do DVD, há a lombada, que traz informações como título e tipo de filme. Essa lombada, meninas, que ele tá fazendo referência, é essa curvinha aqui, ó. Vou voltar aqui. Tá vendo? Ela tem uma curvinha aqui. E aí, quando você organiza os DVDs, né, esses DVDs, ele fica em pezinho, né? Ele fica na vertical e você consegue ter informações aqui para agilizar a sua busca, né? Então, essa que é a lombada, é essa curvinha, tá? Então, você vai falar aí qual que é a função, né, de uma lombada. 6. Sabendo que Star Wars é composto de uma série de filmes, que informação da capa permite observar que não se trata do primeiro da série? Então, tanto quando eu li o título, eu até pronunciei essa informação, tá? 7. Em uma das partes verbais da contracapa, é possível saber qual é o enredo do filme? Qual é a ideia central do episódio? Então, você vai descrever essa questão aí, né? Se é possível saber qual que é o enredo, ou desculpa, é possível, né, saber o enredo da história, e você vai dizer o quê? Qual que é a ideia central, ou seja, qual a ideia principal aí desse episódio, né? No caso, aí é o 6º episódio. Seguindo aí, os exercícios. 1. Observando a capa do DVD, que tipos de personagem fazem parte da história? Como é possível identificar as características deles? Então, você vai retomar na capa e vai observar o que foi dito aí, quem são dos personagens, né? E como que é possível identificar as características. 2. As informações apresentadas permitem identificar a que gênero pertence o filme? Explique. Meninos, gêneros de filme, quais são os? Né? Nós temos aí ficção, nós temos romance, nós temos comédia romântica, aventura, anime, animações. Tem vários aí, né? 3. Que elementos permitem afirmar que o filme pertence a tal gênero? Então, você foi aqui e colocou o gênero. Pronto. No número 3, você vai explicar quais que elementos que fizeram com que você chegasse a essa resposta, né? Essa resposta de qual gênero é. Conversando com o texto, discutindo ideias e valores, são exercícios de discussão, que não dá para fazer aqui, né? Não dá para eu discutir com vocês, né? Argumentar. Explorando a linguagem. No trecho da sinopse do filme Star Wars, para tanto precisam se infiltrar na corte de Jabba, de Hutt, o gangster mais desprezível da galáxia. Há 2 apostos. Identifique-os e classifique. Não, identifique-os e identifique a que ou a quem ele se refere. O aposto, meninos, revisando aqui com vocês, é um termo da oração que existe, né? A função dele é explicar algo sobre um termo anterior. Então, essa é a função básica aí do aposto, explicar o que foi dito anteriormente. Normalmente ele vem separado por 2 pontos, ou ele vem separado por 2 pontos, ou ele vem entre vírgulas, ou em alguns casos mais específicos, sem nenhum tipo de pontuação, mas quando você analisa, né, faz a análise sintática da oração, você consegue identificar que é um aposto. Então, nessa pergunta aí, nessa número 1, nesse trecho que foi colocado aí, que eu acabei de ler para vocês, tem 2 apostos. Então, você vai identificar, né, quais são esses apostos e vai dizer a que ou a quem ele se refere, ou seja, o que ele está falando, de quem que ele está falando, ou do que ele está falando, o que ele está explicando, tá? 2. É comum em uma descrição a utilização de adjetivos que reforçam a ideia apresentada. Para descrever o que vai acontecer nesse episódio, foram utilizados vários adjetivos. Releia o trecho. No espetáculo, capítulo final da saga, Luke Skywalker e a princesa Leia precisam viajar a Tatooine
para libertar Han Solo. E para tanto precisam se infiltrar na corte de Jabba, de Hutt, o gangster mais desprezível da galáxia. Identifique os adjetivos nesse trecho. Meninos, adjetivos, né? O adjetivo é uma classe de palavras que dá característica aos substantivos. Então, quando eu falo o livro é bonito. Nossa, que exemplo, né? Exemplo mais sem graça. O livro é interessante. Interessante é um adjetivo. Por quê? Porque ele deu qualidade ao substantivo livro, tá? Então, você vai identificar os adjetivos aí nesse trecho. B. Um desses adjetivos foi utilizado no grau comparativo de superioridade. Então, você vai identificar um desses adjetivos e vai retomar lá no texto, tá? E vai fazer o quê? Vai sublinhar esse adjetivo que faz esse comparativo de superioridade, ou seja, de mais, de acima. Tá? 3. Exercício de número 3, meninos. Skywalker deseja reviver o espírito Jedi. O que a expressão em destaque significa? O que essa expressão aí, o espírito de Jedi, significa? Né? Skywalker deseja reviver o espírito de Jedi. Então, você vai explicar o que significa aí essa expressão aí, o espírito de Jedi. Não precisa ter assistido o filme para fazer essa explicação, para responder essa questão. Caso alguém tenha dúvida, precisa assistir o filme, não. Você vai explicar o que significa aí, né? O espírito Jedi, tá? Então, esses são os nossos exercícios, tá bom? Para casa, retomar aqui com vocês a atividade que é para casa, né? Que é a leitura do livro, Saindo da Plateia, de Giselda Laporta Leles, que é o livro do segundo bimestre que nós estamos lendo, páginas 75 a 86. Só relembrando com vocês, semana que vem eu estarei marcando com vocês uma atividade avaliativa referente ao livro, tá? Para nós avaliarmos aí o que teve, né, de aprendizagem, de conhecimento, de conteúdo abordado e discutido durante as lives e também durante a leitura aí que vocês, né, estão fazendo em casa, tá? Então, fica combinado para semana que vem nós marcarmos aí essa atividade, tá bom? Beijo para vocês, uma ótima semana, tudo de bom, cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello 9th grade, how are you guys doing? Então, galera do nono ano, na nossa aula, no nosso vídeo de hoje, a gente vai estar trabalhando com os Natural Disasters, que são os desastres naturais, e nós vamos estar tendo uma atividade lá no Google Classroom, então não esqueçam de puxar por lá um texto, ok? E compreensão dele, ou seja, algumas perguntas, algumas questõezinhas ali sobre esse texto, porém não se preocupem que por mais que seja um texto grande, tem a tradução desse texto lá. Ok? Já para ajudar vocês. Não tem tradução das perguntas em si, mas tem a tradução do texto. De antemão já é importante isso, porém vocês sabem que algumas vezes tem os defeitos lá do Word quando a gente passa para online. E aí qualquer coisa que tiverem os problemas, vocês sabem que vocês podem me pedir pelo WhatsApp lá que eu sempre mando para vocês. Ok? Sempre tem, né? E aí eu sempre acabo mandando para vocês. É bem mais fácil eu mandar direto já no
WhatsApp, mas vai estar lá no Google Classroom de qualquer forma. Vai que, né? Então, Text and Comprehension on Google Classroom. Beleza, galera. Os natural disasters, os desastres naturais, vão compreender alguns que nós temos, ok? O texto que está lá no Google Classroom está falando um pouquinho sobre isso, um pouquinho de cada um deles. Meu olho tá pulando. Ai, meu Deus. But that's okay. E aí, cada um deles, eu trouxe alguns deles aqui no quadro hoje pra gente avaliar e ver quais são. Beleza. Primeiro a gente tem o avalanche, que é a avalanche normal, ok? Aquele bloco de neve começa a cair, assim, pelas montanhas abaixo. Perigoso para quem faz rapel, por exemplo. Rapel, escalada, não é rapel. Rapel não tem nada a ver, rapel é descida, né? Quem faz escalada nessas montanhas, o pessoal, vou chegar até o pico lá da montanha e tal. E tempestades de neve acabam complicando esse ponto, ok? Tem que tomar muito cuidado. Então, se você é um aventureiro do nono ano e vai querer fazer um climbing, toma cuidado. Earthquake, nós temos um terremoto, earthquake. Flood, inundação, alright, enchente. Hurricane, furacão. Landslide, que é o que mais tem aqui no país, junto com flood. O landslide significa deslizamento de terra. Tsunami, é o tsunami, que a gente já conhece, tem muito na Ásia, o tsunami, né? Volcano, vulcão. E wildfire são aquelas queimadas que a gente viu recentemente na Austrália, teve bastante queimada lá nas florestas e tudo mais. Volcano, obviamente, quando faz referência à erupção do vulcão, ok? Então esses são alguns dos exemplos que nós temos, como eu disse no Brasil, o mais comum é landslide e flood, por conta dos grandes problemas de captação, mas a vazão de água pelos bueiros e tudo mais é complicado, a poluição ajuda a problematizar isso tudo. E nós temos os landslides quando chove muito, principalmente naqueles morros onde tem as casas, nas comunidades e tal mais afastadas, e aí tem uma vegetação em si que às vezes não é apropriada, mas mesmo assim as construções acabam sendo de risco, chuvas pesadas acabam propiciando o deslizamento de terra. Aí vai casa, vai carro, vai o que tiver no caminho. Super dangerous também. Então, é basicamente esses os temas que vão estar lá no Google Classroom. E beleza, tirando esses pontos assim, o exercício de vocês é bem pequenininho, se não me engano são 4 ou 5 perguntas sobre o texto em si. As perguntas estão em inglês, então as respostas têm que vir também em inglês, alright? Vocês podem traduzir, como eu sempre dou a dica, lá no DeepL, deepl.com, que é o tradutor de textos em si, ou o lingui.com.br, e aí vocês têm acesso a um tradutor bom para ajudar vocês nesse ponto. Depois das 4, 5 perguntas ali, não me recordo certinho, aí vocês têm os espaços para fazer os desenhos. Então vocês vão fazer os desenhos de alguns desses natural disasters, ok? Que vão estar lá sendo pedidos no exercício, lá no texto, vai estar tudo presente lá. Vocês entram no Google, dá um Google lá o nome de cada um, vocês têm uma análise certinha do que é cada um dos natural disasters. Eu não sei se está específico lá, porém, assim, às vezes se for demorar muito para desenhar, se for dar muito trabalho, vocês podem colar imagens também de revistas, pode ser imagem impressa, não tem problema, ok? Mas basicamente vai ser isso, esses são os tópicos que vão estar presentes lá, ok? Só para trazer um tema diferente para nossa aula, a gente veio trabalhando com muita gramática durante esse tempo, então agora vem uns temas mais leves para a gente trabalhar, ok? Umas situações mais leves. E os natural disasters vai trazer um conhecimento extra para vocês. Então, basicamente é isso por hoje, galera. Até mais. E qualquer dúvida, vocês já sabem, vocês podem me mandar um WhatsApp lá que eu vou responder vocês. E qualquer dúvida, qualquer desconfiguração de qualquer atividade que estiver desconfigurada, eu vou auxiliar vocês. Eu vou estar mandando no privado ou lá no grupo da turma. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.